Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Letícia Biguete Savenhago, psicóloga, jornalista e apresentadora do Pode Contar, um podcast onde as pessoas contam suas ideias, suas histórias, suas inspirações e também podem contar comigo, uma escutativa e uma voz amiga. E por falar em amiga, como eu sempre gosto de começar, né, gente? Mais uma amiga irmã, literalmente, hoje aqui no Pode Contar. A Felícia, minha irmã do coração, uma das minhas melhores amigas e uma grande inspiração. Por isso que eu a trouxe aqui, para ser inspiração para vocês também. Então, vamos começar com o texto que eu sempre gosto de fazer para apresentar meus convidados. Felícia, em uma jornada emocionante, reinventou-se de maneira literal, desbravando diferentes cidades, estados, começando por Sertãozinho, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Além disso, ela desbravou também desafios profissionais, que trazem a transformação como marca da sua odisseia inspiradora. E não são as inúmeras mudanças que a tornam uma inspiração, mas sim a forma como ela enfrentou cada uma delas. Em meio a esse calidoscópio de transformações, Felícia mergulhou nas profundezas do autoconhecimento e da espiritualidade. Com fé como guia e coragem como companheira, desbravou um oceano de possibilidades, encontrando caminhos inexplorados e respostas que ecoam inspiração. Assim, a história da Fê não é apenas uma narrativa de mudanças geográficas e profissionais, mas sim um relato envolvente de superação, autodescoberta e a corajosa busca por significado e sentido de vida. Essa é um pouquinho da Felícia, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer agora e que eu quero já agradecer profundamente por estar aqui, por ser minha amiga e ser minha irmã. Obrigada, Fê. Eu quem agradece, Lê. Que delícia, que linda essa introdução, gente. Você Fiquei amou? até... Adoro. Nossa, arrasou. E é muito bom ouvir, a gente ouvir do outro aquilo que a gente viveu, né, já. É muito gostoso ter esse reflexo. E Fê, para a gente começar, para você começar a contar, Pode contar. pode contar como que a sua vida, né, se transformou numa odisseia inspiradora, como eu disse no texto, No caleidoscópio. né? Então, Lê, um pouquinho da minha trajetória, né, para as pessoas entenderem. Eu sou nutricionista, né, de formação. Eu atuei na área da nutrição, apenas na área da nutrição, por 15, 16 anos, mais ou menos, da minha vida profissional, né? E aí, quando eu fui fazendo essas mudanças geográficas que você citou, né? Isso foi também se transformando dentro de mim. Não foi só uma mudança externa, houve uma mudança interna também. De eu me questionar, será que é isso que eu quero fazer para sempre, né? E a gente tem a questão do apego nessa hora, né? Porque foram muitas conquistas na minha trajetória como nutricionista, né? Foi uma profissão meteórica, eu tenho muito orgulho, porque eu tive muitas conquistas profissionais importantes na minha vida, né? Que se pautam até hoje como bagagem para mim. Mas, ao mesmo tempo, já não fazia mais tanto sentido eu fazer aquilo que eu estava fazendo da forma que era feita, né? E aí foi quando eu comecei a me questionar se isso estava me alimentando, me bastando, né? E as mudanças geográficas, além de ser um desafio, também se tornou uma oportunidade para você questionar, porque você foi obrigada a desapegar, querendo ou não, né? Exato. E aí, na hora que você precisa fazer isso, você se questiona, gente, mas será que tinha sentido ainda para mim? Porque às vezes a gente fica acomodado no nosso espaço, literalmente, né? E acaba não fazendo esses questionamentos e vai levando. E vai levando. E o quentinho, às vezes, ele vai causando dores também, né? Porque quando a gente tá muito acomodado num lugar, se você tá numa posição só, vai também causando dores, né? Por isso que é o permanente e o impermanente. Isso eu acho muito interessante. Você aprendeu a conviver com isso. Eu aprendi a conviver com isso e... Embora seja uma realidade de todos, ela não fica tão escancarada. Agora, quando você precisa estar sempre mudando de cidades... Você se expõe.
e você precisa lidar com isso, assim, diretamente, né? Você se expõe, a sua vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade fica muito intensa, né, Lê? Então, assim, a primeira mudança que eu fiz foi para o Rio de Janeiro, uma cidade que eu sou apaixonada. Porém, a cultura é diferente. Então, eu tive que também me adaptar, né? E esse processo de adaptação é um processo. E eu aprendi que tudo é um processo. Que tem o tempo lógico e o tempo cronológico, né? Mas que a gente não aprendeu isso, né? Então, eu tive que aprender isso um pouco na marra. Né, entender que se eu estou mudando para uma casa nova, como aconteceu comigo recentemente, e eu sempre quis essa casa nova, eu entrando na casa nova, eu sinto cheiro de tinta, eu sinto que não tem muito minha cara ainda, não tem muito meu cheiro, é um processo. E às vezes a gente se cobra no meio desse processo, eu tô numa fase, que a gente precisa, eu tenho que gostar de cara. Isso, eu tô numa fase que uma frase, nesta fase que eu estou, me vem muito respeite o processo, Letícia. Respeite o processo. E aí é interessante não porque... dá para nascer de 3 meses. Não dá, e vem aquela voz interna, né? Que é a do ego, que às vezes acaba nos prejudicando se a gente não aprende a diminuir o volume. Que é assim, mas você não quis? Agora você tem que curtir. Só que a gente tem que respeitar o processo para curtir. Adaptação. Para curtir. Então, eu aprendi muito isso nas minhas mudanças. E isso me ajudou muito, principalmente nesse movimento de transição de carreira. Porque eu sofri essa transição. E eram mudanças, né? Eu ia falar. Geográficas, profissionais, de relacionamentos, de núcleos. Muito, né? muito. De amizades. E aí de cultura. De cultura. E aí para cada lugar que eu fui, então depois do Rio para São Paulo, Fortaleza, eu tive o seu estado tinha a sua peculiaridade e eu tive esse movimento de processo, de adaptação, de entender que existe uma espera. Não, e é o apego e o desapego, né? Tipo, no Rio você se apega, sei lá, aquela vibração da cidade, o pessoal, tudo, né? Aquela vida saudável, praiana, todo gostosa. mundo, é uma delícia. Tal, ao mesmo tempo tem a questão da violência, do medo. E aí, de repente, não. Então, você tem que deixar tudo isso pra trás. Aí eu fui pra São Paulo, mudei todo o meu guarda-roupa, que era colorido e leve. Gente, Fê, para. Eu fui pra São Paulo e comprei roupas uma pesadas. cama-leoa da vida. Roupas pesadas, porque fazia um frio. Eu estava acostumada com 30 graus todos os dias. Gente, eu lembro que uma vez nós fomos pra São Paulo, na casa da Felícia, eu fazia, gente, que lugar frio. Fê do céu, tá me doendo o osso. Dói o osso. E não esquentava. E do nada, né? Muda a temperatura lá. Não esquentava. Eu lembro que uma vez nós pegamos um frio lá. Muito, muito. E aí, interessante porque você se apaixona, né? Pelos lugares. Porque você vai cultivando o seu estilo, vai as se suas aconchegando. pessoas. Vai se aconchegando, vai ficando quentinho, não fica mais tão frio, mais tão sóbrio, né? Você vai pondo um colorido, vai desenhando da sua maneira, né? E aí, de repente, nós fomos para Fortaleza. De novo, praia, de novo, Terra do Sol. Lá, né? O nome é Terra do Sol. É um sol para cada um, né? E aí vento também, né? Um vento, que você sai voando, né? Eu que tenho esse peso pena, bem, até levanta o pezinho. Mas, de novo, né? E aí foi muito desafiador lá, porque o pai tinha acabado de falecer, tava no meio da pandemia, e eu tava vivendo um momento de transição de carreira. Lembrando, pessoal, nosso pai faleceu de Covid no início da pandemia, em 2020, em julho, gente. E eu me mudei em agosto, em setembro pra lá. Né, Lê? Fazia muito pouco tempo, então assim... Você tava ainda naquela fase do luto, né? Luto e tudo luto, né? Porque eu tava enlutada por estar deixando São Paulo, enlutada pelo pai, né? Começando num processo de transição de carreira, então assim, eu acho que ali... Enlutada com a nutrição um pouco, né? Do estilo que você fazia de nutrição. E ali foi o auge, assim, que eu falei, chegou num ponto que bom... que eu consigo olhar para isso e falar, bom, isso aos poucos vai se transformar. E eu vou ter que esperar. E eu vou ter que esperar. Que saco que eu vou ter que esperar, mas eu vou ter que esperar. Porque tolerar a frustração também não é tão legal toda hora. Tem hora que é um saco. E você tem aquela voz interna e externa também, assim, vamos, gente, mas não era. Gente, você já tá aqui, você já tá na Terra do Sol. E eu lembro que como era a pandemia, as praias estavam fechadas, eu amo praia, então eu não podia ir pra praia.
Eu lembro que eu não tinha amizade com ninguém, eu queria bater na porta das pessoas e falar, gente, eu sou super legal, Fiz um bolo pra vamos você, fazer vizinha. amizade. Vizinha, não Gente, podia eu nem quero fazer entregar um amizade com bolo. as pessoas, né? E aí, eu não tinha nem, eu não conseguia nem ter essa oportunidade. Então, o que me abasteceu foi eu estar trabalhando online. Isso me sustentou. E eu fiquei um mês morando em hotel porque eu não achava apartamento lá. Ainda tem essa, né? Então, foi um processo também de muita transformação. E E junto com isso já vinha a transição de carreira que você, a partir da nutrição, né, se encontrou ali na aromaterapia, é, conheceu a aromaterapia, que trouxe para você também um pouquinho do trabalho online, que acabou te salvando nesse momento, né? a aromaterapia foi muito interessante porque, como eu tô, né? Eu tenho uma equipe na doTERRA, que eu trabalho com os óleos essenciais da doTERRA, juntou muita coisa que eu amo fazer, que é cuidar do outro, servir o outro, que é o meu, é o brilho no meu olho, né? O serviço, então é o meu vício, é servir, que é o cuidar terapeuticamente das pessoas, digamos assim, né? Ao mesmo tempo, eu amo trabalhar em equipe. A vida toda eu trabalhei de alguma forma em equipe, né? Eu trabalhei aqui no Hospital das Clínicas, eu fui nutricionista aqui, fiz meu mestrado, meu doutorado, toda a minha fase acadêmica, né? Trabalhei com docência durante 14 anos na Unifran. Então, assim, eu tenho uma Gente, bagagem você de falando troca. isso, né? Agora a gente faz um link com aquilo que a gente falou do apego e desapego. Imagina deixar tudo isso para Tudo trás, isso, gente. deixar Mestrado, tudo isso. doutorado, coordenação de curso de De nutrição, de pós-graduação, pós-graduação. muitas conquistas, que maravilhoso, mas que ao mesmo tempo foi um empurrão pra mim, porque eu não ia me desapegar tão fácil. Não ia. Eu ia ficar Tava pegada assim, gente, quentinho, tava como? Não, ia assim, gostoso. como você fez um doutorado e agora você vai deixar, querida? É a voz, de novo. E aí eu tenho que aprender a diminuir essa voz e falar, tá tudo bem, o doutorado tá aqui, é meu. Ninguém vai me tirar. E eu posso usar ele em outras coisas, né? Eu acho que é aí que entra aquela voz acolhedora que você aprende no autoconhecimento, investindo em terapia, né? E E fazendo outras topando encarar os desafios como oportunidade de reinvenção, transformar. transformação e inspiração. Porque às vezes você pode Inspiração. transformar É. numa. No engodo. Numa. Então, Numa coisa ruim. é saber transformar e olhar isso e falar, bom, vamos tirar uma E no meio oportunidade. disso, né, Lê, quando eu fui para São Paulo, eu queria, foi a primeira vez que eu fui desempregada, né? Porque do Rio de Ribeirão para o Rio, eu fui empregada pelo Senac. Eu fiquei muito tempo no Senac, que foi uma delícia, no Rio. E eu trabalhei com um curso técnico de nutrição, que é mais leve do que um curso de faculdade, pós-graduação, graduação, né? Aí, quando eu fui para São Paulo, que eu cheguei lá assim, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu comecei a trabalhar como personal diet, porque você sabe que eu amo cozinhar. Então, eu ia, atendia as pessoas, ensinava a ter contato com o alimento, a cozinhar ali e tal, fazer uma coisa legal. E, ao mesmo tempo, fazia os atendimentos nutricionais. Mas eu queria alguma coisa assim, o que eu posso fazer híbrido? Que seja online e, ao mesmo tempo, presencial, antes da pandemia. E E foi de novo quando... ali no Rio, né, você deixa para trás um trabalho no Senac, deixa para Exato. trás também, né, que eu lembro uma vez você me contando do ônibus, que estavam colocando fogo nos ônibus, que você ia de ônibus para Niterói. Não, uma vez eu estava dando aula e a janela ficava de frente para mim, os alunos de costas para a janela, e estava tendo um ataque de comunidades neste lugar que eu estava dando aula. E aí passou um helicóptero do BOP com o policial para fora do helicóptero com uma metralhadora maior que ele, apontando para todos os lados e eu fingindo. E você, gente, Gente, estamos então agora aqui, aqui, olha, os carboidratos, transformação. aqui nós Nossa, a temos a proteína é pirâmide maravilhoso. alimentar. Peguei, se eu gritar, vai todo mundo se jogar no chão e eu não posso. Então, assim, também Fê, que convivi coisa. com isso. Assim, hoje a gente contando, Não, se até não é trágico, interessante. é cômico. Mas assim, você falar, gente do céu, olha onde eu vim parar, numa outra cultura, Não, quando que eu uma me vivência, imaginava, né? né, dando aula e passando um helicóptero com uma metralhadora, um cara Não, pendurado. e aí a coordenadora batendo na porta disfarça, mas vamos evacuar o prédio. Né? E eu liguei pro Diogo, pelo amor de Deus, pega um táxi, eu peguei, não tem. Não tem, ninguém quer Eu vou buscar a nós. pé. Ninguém vai E aí eu buscar fui de nós aqui. ônibus mesmo assim, voltei de circular, sei lá, que eu peguei a primeira coisa que andava e vim embora, né? Gente. Mas é isso, então eu acho que é muito rico,
né, ter essa bagagem de olhar culturalmente, respeitar, né, cada cultura, entender o contexto de cada situação social também, né, E não econômica. sentar e reclamar. Isso, eu acho que é isso, né? E aí, Você veio para São Paulo, eu só quis fazer essa observação isso, para falar. A Fê deixa coisas boas, deixa as coisas não tão boas para trás, mas a questão é aprender e deixar ir. isso. E aí, assim, quando eu vim para São Paulo, foi antes da pandemia, né? Foi quando eu fui apresentada para o curso de Mindful Eating, que é o comer com atenção plena através de práticas meditativas do Mindfulness, que é a atenção plena, né? Para você obter a É a atenção plena, viver o meditação. momento presente através de práticas meditativas também. Então eu me aprofundei nisso e comecei a ser instrutora de Mindful Eating através de um protocolo chamado Eat for Life, que é o único protocolo no mundo validado para alimentação. A Lynn Rossi, que é uma psicóloga americana, veio para o Brasil. Nós fizemos um retiro com ela numa turma pequena, próxima a São Paulo, para fazer toda essa formação e foi maravilhoso. E foi quando eu entrei no mundo da aromaterapia também, porque os óleos essenciais me ajudavam muito a aterrar, a viver o momento presente, né? Porque é difícil. Tua cabeça vai toda hora, ou lá na frente, né? Daqui 2 minutos, o que eu preciso fazer? Nossa, como o meu dia tá hoje. Aí você tem que fazer o movimento gentilmente para voltar no momento presente, né? Então, isso também me trouxe uma bagagem muito rica de trabalhar essas questões associado. Por isso que eu tô falando da terapia, né? De novo, do terapêutico, que foi muito interessante porque eu pude usar tanto a minha bagagem de nutricionista, quanto a de aromaterapeuta hoje, porque aí eu comecei a estudar e eu sou do estudar, eu sou do aprender, eu gosto, né? Para associar isso ao meu trabalho que é hoje, que eu tenho uma equipe, né, que eu gerencio uma equipe, eu ajudo, que aí no meio disso eu fiz uma formação de coach para mulheres, né? E aí nesse processo eu ajudo também as pessoas a olharem para elas e o que eu posso tirar de Ô melhor de Fê, mim. quando você chegou em São Paulo, que você falou, foi a primeira vez que eu vim desempregada, Uhum, você não tinha nada, né? nada, Você chegou assim, né, para desbravar um mato. desbravar. Como você organizou isso? Espera aí, gente, deixa eu respirar para É, você dar uma dica para quem chega. então, Porque, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, né, na escola das crianças, eu às vezes não sei se eu lembro de você, sabe? Olha aí, já fico emocionada. Mas às vezes eu vejo algumas mães que vêm de outros lugares e, tipo assim, super perdidas, é, sabe? Aí às vezes eu olho e pego, nossa, a Fê deve ter, tipo, sentido isso várias vezes na vida, né? E eu falo, nossa, por onde começar? Tudo bem que às vezes elas têm a escola, mas você nem isso tinha, né? Porque você não tem filhos. Então, não assim, tem. como que você, quando você chega num lugar, né? Às vezes eu olho e pego, nossa, como que eu posso ajudar, dar uma dica? Porque você sente no olhar da pessoa, tipo, gente, por onde que eu começo? Eu não sei nem qual é a farmácia legal daqui, sabe É, a assim? gente não sabe nada. Ler, assim, é muita terapia, né, na veia, deitar no divã. Mas além disso, né, porque eu acho que o autoconhecimento, o autocuidado, ele me sustenta hoje e a minha fé também, né? Hoje eu rezo o terço todos os dias, eu sou muito católica e rezar o terço não é que todo mundo precisa fazer isso, mas eu encontrei esta forma de eu me conectar, né? E eu sempre tive muita fé, eu sempre rezei muito e eu sempre rezei muito no sentido de Me ilumina. me ajuda, né? Me dá um caminho, me dá uma voz para aquilo que eu quero. E aí eu lembro que eu sentei e falei assim: com doença eu não quero mais trabalhar, né? Porque vamos voltar lá no HC. Eu trabalhei com transtornos alimentares e obesidade. Eu tinha consultório em Sertãozinho, né? Fui a primeira nutricionista de Sertãozinho, gente. A sertanesina fui, né? E eu tinha 40 pacientes no consultório. Eu era uma nutricionista em Sertãozinho referência e eu sou muito feliz e honrada por isso, né? As pessoas lembram de mim até hoje, É por quem mesmo. que eu ajudei, quem eu atendi, né? Então, o que que aconteceu? Eu lembro que eu sentei e falei, com doença eu não quero mais trabalhar, eu quero trabalhar com saúde e bem-estar, que foi o que o Senac me despertou, né? Porque quando eu fui pro Senac, eu trabalhei com saúde e bem-estar lá, na gastronomia, que eu amo cozinhar, você sabe disso. E aí eu fiz meu livro de receitas, lembra? Lembro. E aí, quando eu fiz o meu livro de receitas e eu transformei esse livro em algo que eu tinha para me apoiar, para atender as pessoas, eu comecei a Então, dizer, em São Paulo, né, você, assim, quando São Paulo ou algum outro lugar,
Você tenta se apegar à fé para se Muito, iluminar, se muito. inspirar. E aí, quando a gente se abre, o universo também vai enviando Vai sinais, enviando. respostas, né, pra Vai gente. enviando. Às vezes é super desafiador, né? Porque você tá lá, você fala assim, gente, eu tô fazendo tanto, cadê? Cadê a resposta? Mas a resposta tá ali, né? Eu gosto muito da história do bambu, né? Que eu ouvi uma vez de um líder da Doterra. Muito interessante essa história. Que é assim, quando você planta um bambu, ele demora 5 anos para brotar. E parece que é mais ou menos 25 dias, ele chega a, tipo, 3, 4 metros. Então, quer dizer, não foi do nada que ele chegou a 3, 4 metros. Ele ficou ali 5 anos se preparando para acontecer. E às vezes a gente não tem essa sabedoria, por isso que eu acho que é uma sabedoria divina da Esperar. espera, né? E aí eu acho que é aí que tá a espera, que eu aprendi muito nas minhas tentativas de engravidar, inclusive do livro que eu lancei agora no meu clube de livro, Para né? quem não conhece a história da Fê, ela fez várias tentativas, vários tratamentos para engravidar, não foi possível e de novo você reinventou e De transformou novo, porque isso. assim, diferente de outras mulheres que eu respeito demais, não ser mãe não era uma escolha minha. A minha escolha era ser mãe porque eu amo maternar. Eu amo isso, né? O servir e o maternar estão muito presentes em mim. Então era uma coisa que eu falava, gente, nossa, vai ser maravilhoso. E aí, as primeiras tentativas foram em Ribeirão Preto, depois tiveram tentativas no Rio de Janeiro, tentativas em São Paulo, e aí é interessante porque foram 9 tentativas, né? Durante 10 anos de busca, né, desse maternar. E como que eu ia transformar isso? Gente, como que eu vou abrir mão desse sonho para ter outros? E eu consegui por quê? Porque eu olhei e falei, gente, é uma escolha. Se eu escolher, e aí entra o mindfulness, né, o mindful eating, que são as escolhas conscientes. Se eu escolher de uma forma consciente que eu posso ser feliz e maternar de outras formas, eu vou conseguir. É o transformar em algo abundante, que a gente Isso, falou. Lê. Você tem o poder de transformar, mas é uma escolha você transformar para uma coisa boa para você ou para uma coisa E aí, escassa. exato. E aí, por isso que. E aí, assim, a gente enfrenta muitas coisas, né? A gente enfrenta olhares, a gente enfrenta cobranças, a gente enfrenta Julgamentos, julgamentos, até nossos. pessoas insensíveis, né? E que a gente vai transformando isso também, que entendendo que nós somos falhos humanos e tá tudo bem também, Eu sabe? lembro, eu não sei se você lembra disso, mas eu lembro que uma vez, né, a gente estava deitada conversando, eu e a Fê. E aí você já estava, sei lá, já tinha feito várias tentativas, Uhum, né, para engravidar. E eu virei para você e falei: Nossa, Fê, Deus é fogo, né? Gente do céu, eu lembro. pelo amor de Deus, você faz tudo certo, você é uma pessoa do bem, sabe? Você quer ser mãe. E você virou para mim e falou assim: Lê, Deus não tem nada com isso. Para de responsabilizar Deus por essas coisas. Ele não tem nada. Eu nunca mais vou esquecer. Eu fiquei em silêncio. E até hoje eu lembro daquilo. Quando eu vou questionar, eu pego. Ele não tem nada com E ele isso. nos direciona, né? Eu acho que a função dele é Mas empurrar. não foi ele que escolheu. Algo aconteceu e ele vai te capacitar. Se você Exatamente. E que topar, não era para ser ele assim, te porque capacita para lidar. talvez esse caminho não seja o meu aqui da divindade. É. Seja outro, e tá sendo, né? Eu colho muitos bons frutos, eu tenho muitos filhos, né? Lógico que fica uma frustração, às vezes assim, do nossa, e se podia, mas se eu ficar só nisso, não vou dizer que não, né? Porque não é, né? Às vezes, em alguns momentos eu falo, nossa, tal. É que você fica nisso por um período e não se Eu não, apega. eu não entro nisso. Você só Isso não faz atravessa. parte da minha história. Ele é um conteúdo da minha história, né? Mas não é o fator principal. Não é um lugar que você escolhe ficar e Por permanecer. isso que no livro, né, que são 35 mulheres que se reúnem, que chama Mulheres que se leem, A e Fê acabou de lançar esse livro, gente, com uma turma maravilhosa. E ela é autora de um capítulo, eu sou conta autora. o título. Então, e o título tem a ver com isso que a gente está falando, que é a entre parênteses, fertilidade, é uma questão de posicionamento. Né? Não vou dar spoiler aqui do que eu escrevo. Quem tiver interesse, compre o livro, que vocês vão amar. Mas ali eu coloco muito dessa minha vivência, né? De que posicionamento que eu quero tomar. E como que eu vou me fortalecer mediante a isso que está acontecendo comigo.
Maravilhoso. né? Uma super inspiração mesmo, E né, Fê? superação também, né, Lê? Porque é, isso poderia ter sido uma justificativa. E eu não quis que fosse. Foi escolha também. E justificativa não muda resultado. Não, e aí a gente não se responsabiliza, que entra a questão assim, não é Deus, sou eu. Deus pode me dar forças para eu me responsabilizar. É. E o que eu faço com isso? Pode me capacitar, Ele vai mas me o que capacitar. acontece, Exato. acontece. Exato. Ninguém tem nada com isso. Exato. O que está ao nosso alcance é o que eu vou fazer com isso. Eu não vou me vitimizar. Aquela frase que eu adoro, né? Não importa o que façam com você, o que o mundo faça com você, o que as pessoas façam com você. A questão, a importância tá em o que você faz com isso. E aí, que você Lê, escolhe. vai muito do que é do nosso controle. Porque o que acontece dentro de mim, eu controlo. O que acontece fora, eu não controlo mais. E isso é um desafio, tá? É que a gente quer controlar tudo, até o tempo. Então, toda hora a gente tem que se trabalhar essa questão do controle, porque assim, a gente acha que a gente controla o outro também. E a gente não controla, a gente controla o que acontece com a gente. E isso alivia, dá uma certa leveza também, né, para as coisas. Porque aí você ameniza os julgamentos, as cobranças, as expectativas. Exato, e expectativa, ela não é legal, né? E aumenta a confiança em você. Isso. Ter isso. confiança, tipo, eu dou conta do que acontece dentro de mim. Exato, O eu que me não conheço. acontece não é da minha conta. Eu né, me dentro conheço, de mim. eu sei o que né, tá ao meu... Às vezes a gente não conhece algumas coisas nossas, né? E a gente passa a conhecer também. Passa a conhecer e pode escolher. E pode escolher. Eu quero estar, é aqui que eu quero estar. Exato, exato. Fê, e falando nisso, né, pra gente finalizar, falamos tanto de posicionamento, de lugares, né? Que lugar que você quer estar no coração das pessoas? Que lugar que você quer estar pra você, pra Deus? Ó, Lê, eu quero despertar no outro o que o outro tem de melhor. E o que eu puder fazer para essa pessoa ter recursos para se sentir melhor, para se sentir alguém no mundo, o que que ela veio, qual que é o movimento que ela veio aqui para transformar, eu vou fazer. Então, o meu serviço é esse, é inspirar, né? E tem 3 pirações que eu amo. Pirações, né? Que é, primeiro, inspiração. Segundo, respiração. E terceiro, transpiração. Esses 3 pontos me regem, porque eu acho que se você tem disciplina, você faz, transpira, tem que fazer exercício, gente. Bora. Não tem jeito. Vai transpirar, vai agachar, vai lá fazer, consegue mais musculatura para você ter uma velhice boa, para você ter a tua poupança lá de musculatura, para o teu osso ficar bonitinho lá, saudável, para você poder aproveitar a tua vida e transforma o dia quando a gente faz exercício. Pelo menos comigo é assim. Então, assim, eu não amo fazer, você sabe disso, mas eu pago minha personal, eu desço, vou lá, faço e meu dia fica maravilhoso. Então, a transpiração e trabalhar. Vai trabalhar. Porque quando a gente trabalha, quando a gente transpira aquilo que a gente faz... se coloca a serviço, tudo tem vício. Tudo tem vício, é sensacional, né? Mesmo o desafio fica interessante, né? Cria sentido. Respira. A gente não sabe respirar. A gente vive no piloto automático. A gente precisa entender como a respiração funciona. Quando a gente presta atenção na respiração, a gente muda também a nossa forma de ver as coisas, porque a gente passa a viver mais o momento presente, que é um presente, né? E o terceiro, que é a inspiração, que é se inspire em você, seja uma pessoa que você se inspira e faça com que o outro se inspire também na sua história para despertar no outro o que o outro tem de melhor. Fê, você já despertou em você o que você tem de melhor? E isso já cumpre o teu papel aqui, porque isso já é uma inspiração para as pessoas. Muito obrigada. Obrigada a você, Lê. Foi ótimo. Amei.